Olá, graça e paz, que saudade de estar aqui gravando no meu cantinho. Muitas coisas aconteceram nesse mês de agosto, mas graças a Deus estamos agora 100% recuperados e graças a Deus nós passamos pelo vírus e estamos bem. E agora já estamos 100% e hoje dia 1º de setembro e começa um mês novo onde o Senhor fará coisas novas. Não é mesmo? Que o Senhor também te abençoe e faça coisas novas na sua vida a partir desse dia. Bom, hoje eu quero gravar a continuação daquele vídeo, lá de trás, que eu falei para vocês que Deus tinha falado muito comigo em 1 Samuel 15, Nós lemos até o 9 e agora nós vamos do 10 até o 24, tá? Então vamos começar. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levou para si um monumento. E dando volta passou e desceu em Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrifício do Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor o rei sobre todos eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores dos amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer a Deus, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que você obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do cordeiro. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é uma idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Uau! Aqui nesta continuação nós vemos o poder de você ser ungido, o poder da obediência, o poder de ouvir a voz do Senhor e entender a sua voz e prosseguir nesse direcionamento. Bom, aqui no 10 nós vemos que o Senhor já havia se posicionado e falado com Samuel, No 11 a gente vê o Senhor dizendo que se arrependeu de haver constituído Saul como rei, Porque ele não executou as palavras do Senhor. Uau, um homem que foi ungido e consagrado para rei não estava ouvindo e obedecendo ao Senhor, Aí, no 12, nós vemos ali que Samuel madrugou a noite toda para orar por Saul e interceder por ele, O profeta orando e intercedendo. No 13,
Samuel encontra com Saul, né? No 14 a gente vê que Samuel ele ouve os balidos das ovelhas e os mugidos dos bois e questiona Saul por que ele estava com esses animais, se a ordenança era completa, né? No 15 nós vemos que Saul ele tenta justificar, né, as palavras, culpando os soldados, né, e desviando o olhar do Senhor dele, né, querendo que o Senhor olhasse para os soldados e compreendesse que a culpa não era dele, mas ele era o rei, né, era ele o comandante ali, era ele quem mandava naquele momento, e ele concordou com outras vozes que a gente vai ver lá no finalzinho, né? No 16, a gente vê Samuel falando que vai declarar aquilo que o Senhor falou para ele, né? Aquilo que o Senhor falou na noite passada para Saul. Então ele vai dar o recado do Senhor, né? No 17, nós vemos que Saul ele não queria vanglória para si. O coração dele não estava nisso, né? O coração de Saul não queria isso. E antes dele ter sido coroado, ele era um homem normal e ele não estava esperando por ser coroado, né? Ele não estava esperando por ser escolhido para isso. E aí eu vejo um homem despreparado para assumir, né? O povo pediu, Deus foi lá, olhou, escolheu, ok, ele começou a cumprir o seu chamado como rei, porém ele não passou pelos processos, foi tudo muito rápido. E aqui eu consigo ver duas diferenças enormes, né? Davi passando por um processo para ser rei e Saul sendo rei sem processo. Então, eu vejo que nós devemos mesmo, né, estar firmados no processo, nas palavras e o que Deus quer nos dizer. Nós também devemos obedecer à voz do Senhor e estar em concordância com aquilo que Ele traz para nós, com as suas palavras, né? Eu vejo que Saul, ele deixou de obedecer e isso teve uma consequência. O Senhor não deixou de amar Saul porque ele desobedeceu, mas ele foi reprovado na sua conduta, né? A obediência nos aprova, mas a desobediência nos reprova, né? Ela anula algumas coisas e talvez nós não estejamos, né, vivendo aquilo que era para estarmos vivendo porque temos desobedecido uma ordenança, um propósito, né? Ou até mesmo o processo, né, de estarmos nesse caminho correto. Então eu vejo, né, Saul ali no 13 querendo justificar e querendo jogar a culpa nos soldados, mas isso não mudaria o que Deus já tinha falado, né? A nova diretriz que o Senhor já tinha dado a Samuel. E Samuel também já entendia isso, sabia disso, né? Porém, Saul tentou manipular mais uma vez para tentar levantar esse questionamento diferente, essa justificativa diferente para continuar nesse lugar. Depois, no 15, ele resolveu desobedecer, né? Ele trouxe tanto o rei quanto o melhor das ovelhas e o melhor dos bois e ainda justifica que era para sacrificar ao Senhor. E quantas vezes nós temos sacrificado coisas achando que é para o Senhor, mas não foi Deus que nos pediu aquele sacrifício, né? Até porque o Senhor hoje, ele não vai nos pedir sacrifícios. Jesus foi o nosso maior sacrifício. Jesus é o maior sacrifício. Então nós não temos por que ficar nos sacrificando. Quando eu digo que nós não precisamos ficar nos sacrificando, é porque nós não precisamos fazer isso como prova de Deus vai me amar mais por causa disso, ok? Deus te ama, nos ama de uma forma
extraordinariamente maior do que nós podemos pensar ou imaginar, e nada do que nós façamos pode mudar isso, né? Nem o meu pecado, nem o nosso pecado vai fazer com que Deus nos ame menos, e nem os nossos acertos vão fazer com que o Senhor nos ame mais. Apenas os nossos erros e os nossos acertos vão nos reprovar diante de algumas situações, né? Ou nós seremos aprovados e passaremos o nível, passaremos a fase, ou nós seremos reprovados e teremos que voltar no início da fase, né? Eu digo que muitas vezes isso é como jogar videogame, tem que matar o chefão, né? E o chefão é sempre desvendar aonde estamos errando. Esse é o chefão, né? Se eu sei aonde eu erro, eu desvendo, desmascaro Satanás e posso continuar, né? E aí eu venci, eu passei a fase, né? E eu fui aprovada por Deus. E aí, no 16, Saul é repreendido por Samuel, né? Ele é repreendido. No 17 a gente vê, né, Deus falando que Saul era pequeno para ele mesmo. Saul se via como pequeno, né? Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, sabe? Isso me fala muito sobre nós, como nós nos vemos, como nos posicionamos em Deus. Porque Saul sozinho realmente ele podia ser pequeno, assim como eu sou pequena, assim como nós somos pequenos. Porém, com Cristo nós somos gigantes. Se Ele está em nós, nós somos gigantes, né? E mesmo ele sendo pequeno, quando o Senhor estava com ele, ele foi ungido e virou rei de uma nação toda, né? Todas as tribos. Uau, isso é poderoso. Como você tem se visto? Quem você é? Aonde está afirmada a tua identidade? Você sabe quem você é? Então, assim, saber quem você é direciona também o teu destino. Se você sabe quem você é, você não vai ter dúvida do que você tem que cumprir, do que você tem que realizar, do que você tem que fazer, né? Aí, no 18, a gente vê Deus falando sobre a missão, né? Samuel descreve de novo a missão que o Senhor tinha falado para Saul. No 19, a gente vê Saul questionando, né, de novo sobre o caminho. Né? Samuel está aqui contando a história e diz: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente. Totalmente não era para buscar os melhores despojos, nem os melhores bois, nem as ovelhas e nem trazer o rei. Era o completo, destrói tudo. Destrói essa nação, destrói, porque eles me desobedecem, eles me envergonham, destrói. Faz por completo. No 19, Saul é questionado por Samuel. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Será que nós temos ouvido a voz do Senhor e ouvido o direcionamento dele e agradecido pelo que ele escolhe por nós, para nós? Eu espero que sim, eu espero que ele faça essa obra em mim. Senhor, eu quero ouvir a tua voz e quero obedecer em tudo o que eu fizer. No 20, Saul tenta se justificar de novo, né? E diz, pelo contrário, dei ouvidos ao Senhor e segui o seu caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe o rei. E o resto eu destruí totalmente. Porém, não era para ele trazer o rei. Era para ele destruir o rei daquela cidade junto com a cidade, né? No 21, ele joga a culpa de novo lá, né? Nos soldados e no povo. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois, e o melhor
designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus. Uau! Ele justifica, ele insiste em justificar, em não reconhecer e em bater o pé, que nem criança birrenta, né? E colocar a culpa no amiguinho, mas não puxou para si. Ei, você é o rei da sua vida. É você que faz as suas escolhas. Não é por causa do seu marido, não é por causa dos seus filhos, não é por causa dos seus pais, dos seus amigos. É você que faz as suas escolhas. O Senhor vai cobrar de você o que você escolheu. Ninguém te influencia. Você só vai ser influenciado se quiser. No 23, a gente vê Samuel repreendendo e trazendo a verdade de Deus para Saul de novo, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Voltando no que eu disse antes, não há nada que façamos que vá mudar o coração de Deus em relação ao amor que Ele sente por nós. Ele te ama, independente de quem você é. Ele te ama. Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor te ama, independente de quem você é. Essa é a verdade dele. Você não precisa de sacrifícios, você não precisa de holocaustos. O Senhor foi o nosso maior sacrifício. Jesus é o maior sacrifício. Ele é o nosso holocausto. Foi a cruz dele que te salvou. É o amor dele que está sobre nós. É ele quem fez todo o sacrifício para que eu e você tenhamos vida. E essa vida é para ser vivida com o Senhor, nos pés da cruz, obedecendo, passando pelos processos e sendo aprovados em tudo que o Senhor quer nos ensinar. Nem pecado de feitiçaria, nem obstinação, nem idolatria, nem culto a ídolos do lar. Não rejeite a palavra do Senhor. Não rejeite a palavra do Senhor, Ele quer falar com você. Não rejeite a palavra do Senhor, Ele tem algo para você. É na Bíblia que você vai encontrar a direção que você precisa caminhar. É na Bíblia que você vai encontrar o teu chamado e o teu propósito e aonde Deus quer te usar. É na palavra que está o teu direcionamento, a tua obediência está aqui. O que vai te aprumar, o que vai te nivelar é a palavra. Obedeça a palavra. No 24, Saul diz ter medo dos homens, né? Que ele pecou por isso. E aí ele diz, eu transgredi, né, o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Quem você tem ouvido? Por favor, ouça o Senhor. Ele tem muito mais para você. Ele quer te direcionar, Ele quer falar contigo, Ele quer te usar, Ele quer usar dos teus testemunhos, das tuas lutas e das tuas vitórias para alcançar outras pessoas. Ele te ama tanto que Ele necessita, né, que você entenda que tudo o que você passou não era só para você, mas era para que outras pessoas pudessem escutar do amor dele. Ah, eu tenho tantas histórias, tantas histórias. Eu escrevo muito, muito sobre o que o Senhor fala comigo e como Ele fala e o que Ele faz. E Deus sabe que os detalhes dele vão sempre falar ao meu coração e que detalhes falam comigo de maneira estrondosa, porque é nos detalhes que me chama a atenção. E Ele sabe
Ele conhece o nosso coração. Ele escreveu a nossa história e Ele sabe o que nós precisamos. Ele entende, né? E se nós pedirmos, o Senhor, Ele vai nos realinhar, nos reajustar. Espero que essa palavra tenha falado com você. Ainda vai ter uma continuaçãozinha, né? Mas eu acredito que agora vai ser mais rápido e logo logo a terceira parte também vai estar aí. E quem sabe nas próximas eu não começo a contar um pouco da minha história, dos meus testemunhos, para que você veja que nem sempre tudo foi sorriso, mas que muitas vezes o choro, as lágrimas, os processos, o obedecer mesmo com dor, porque acontece. Às vezes não é aquilo que nós queremos, e aí nós choramos como crianças birrentas e falamos: Deus, mas eu quero tanto. E o Senhor fala: mas não é. Não é pra você, não é teu esse. A gente precisa entender que nós devemos passar pelos processos e que se o Senhor estiver nos processos, nós seremos aprovados. Então que o Senhor possa te abençoar nesse dia com essa palavra, que ela possa entrar no seu coração, que eu possa ter falado só um pouquinho com você. E se você só entender de toda essa palavra que o Senhor te ama e que Ele quer conversar com você, eu já vou estar muito feliz. Então, se essa palavra falar com você, deixa teu joinha, deixa teu comentário, né? Que ela possa ser bênção na tua vida. Porque a única coisa que nós precisamos é do Senhor conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.